Bom dia, segunda série. Primeira não, né? Bom dia, segunda série. Estou aqui no livro de atividades, tá? Na página 13, onde vou reforçar aqui com vocês os conteúdos ali, os conceitos, né? Sobre equilíbrio iônico de ácidos e bases, tá? Aí depois a gente vai finalizar com alguns exercícios aí que eu vou deixar para tarefa para vocês, né? Então, aí na parte inicial, ele tem aquela referência inicial que nós tivemos lá na apostila também, falando sobre o valor de pH na escala de 0 a 14, onde nós temos as soluções ácidas aí com pH 7, soluções básicas com pH maior que 7, né? E as soluções neutras com pH exatamente igual a 7, tá? Nós também temos que a concentração de íons H+, que indica, né, o pH, o potencial hidrogeniônico. Como este valor, esta concentração, sempre trata de valores bastante pequenos, né, pH e pOH, que são as concentrações dos íons hidrogeniônicos e dos íons hidroxila, foi se estabelecida então aí uma relação com a matemática, né, utilizando o logaritmo como base. Então, o logaritmo torna esse valor um valor possível de ser trabalhado. Então, essa expressão aqui, pH igual a menos log DH+, é a possibilidade de nós trabalharmos com um número inteiro, com um valor maior, né, que não é um valor lá com expoente negativo, muito pequeno, muito delimitado para os cálculos, tá? Então, essa é a, digamos assim, esse é o objetivo, né, de utilizar o logaritmo, é facilitar os cálculos, tá? Para não ter que utilizar aquele valor muito pequeno. Então, lembrar sempre que é possível determinar a concentração de íons, tanto de hidroxila quanto a concentração hidrogeniônica, através do pH. E também sempre é possível o inverso, né? Encontrar o pH a partir das concentrações, tá? Quando o expoente é de base 10, ou seja, quando nós temos ali, por exemplo, 1 vezes 10 na menos x, onde este x tem um valor inteiro de 0 a 14, o pH é esse valor de x, é o valor que está ali no expoente, mas com o sinal trocado, tá? Então, é fácil de resolver. Quando não é, aí o problema te fornece o valor de log, né, de um determinado número para que você possa fazer o cálculo. No equilíbrio iônico da água, onde nós temos a autoionização, né, ou seja, a água se convertendo aí em íons H+ e OH- por si própria, sem a adição de nenhuma outra substância. Então, simplesmente a decomposição da água, né? H2O se decompondo aí em H+ e OH-, tá? O produto iônico, né? Que sempre vai ser determinado pelo valor da constante, que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, que é os produtos ali da decomposição, da ionização da água, né? Que sempre vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 14. Por quê? Porque nós temos os índices de pH e pOH sempre resultando nessa soma, neste 14. Então, se o pH é 7, pOH também é 7, né? Se o pH é 6, pOH é 8. Se o pH é 9, o pOH vai ser 5. Sempre um inteirando o outro para fechar 14, tá? Em meio ácido, as concentrações de H+ são maiores do que a de OH-, né? Concentração de íons H+ maior sempre vai resultar, então, em uma concentração mais ácida, né? Uma concentração maior de íons OH- vai resultar em uma concentração mais básica, tá? pH menor que 7, quando a concentração de íons de H+ é maior, né? É superior do que a de OH-, e pH maior que 7, quando a concentração de OH- prevalece, quando esta concentração é maior.
No meio neutro, onde você tem a mesma quantidade de concentração de íons H+ e OH-, então, ambas têm o valor de 1 vezes 10 na menos 7, né? pH igual a 7 e pOH também igual a 7, no meio neutro. Para o meio básico, né? Como já falei aqui na descrição do meio ácido, para o meio básico, quem tem maior concentração são os íons hidroxila. Esse que vai ter a maior concentração. Então, o pH vai ser menor, a concentração de H+ vai ser menor que 1 vezes 10 na menos 7, né? A concentração de OH- vai ser maior, portanto, o pH vai ser maior que 7. Então, sempre que tiver uma solução com pH igual a 8, 10, né? Qualquer valor a mais que 7, você tem uma solução básica, um meio básico, né? Aí, o equilíbrio iônico de ácidos e bases, assim como a água, ocorre então a ionização, pode ser representado dessa forma, reagindo então o ácido com a água, tá? Ou simplesmente pode se abortar, digamos assim, retirar dali o H2O, tirar a água dali e identificar somente a ionização, somente a separação ali dos íons do ácido, né? O H+ e o ânion, né? O ânion, o íon negativo que estiver presente ali com o ácido, tá? Representação na constante, sempre produto sobre reagente. Então, você vai ter os dois íons sobre o ácido, sobre a molécula do ácido em questão. Quanto maior a constante, maior é a força, maior é a concentração de H+, e menor ainda é o pH. Então, porque quanto mais ácida é a substância, maior é o pH. Maior é o valor de H+, né? E menor é o pH. Desculpa pela troca. Certo? Na sequência ali, página 14, né? Tem mais um pedacinho ali só para poder finalizar, onde temos a constante de ionização básica, que também tem o mesmo sistema, né? A mesma representação ali do ácido, onde você representa os íons sobre o produto, sobre o reagente, sobre a molécula do ácido, né? E também mesmo intuito, quanto maior for o valor resultante dessa expressão, quanto maior for a constante, né, maior é a força, maior é a concentração de hidroxila, de OH-, e mais básica é essa solução, ou seja, maior vai ser o pH, tá? Aí temos também a lei da diluição, né, onde nós podemos encontrar ali o grau de ionização do ácido, tá? Através ou da base também, né? Quando nós temos aí a possibilidade de calcular, né? Isso para ácidos com grau de ionização baixo, né? Não conseguimos calcular aí com altos graus de ionização, ok? Na sequência ali, eu quero que vocês vejam, antes de nós passarmos, né, para hidrólise salina, que nós vamos fazer, então, os exercícios de tarefa, tá? Eu já mostrei para vocês aqui alguns exercícios do caderno de atividades nesta aula ao vivo que nós tivemos. Esses exercícios aqui nós já vimos, né? E aí, eu quero que vocês anotem aí uma tarefinha que vocês vão fazer, que é lá da seção da hora de estudos, tá? Então, na seção hora de estudos, deixa eu só conferir a página aqui, vocês vão fazer as questões de 1 a 16, tá? Da hora de estudos, que começa, então, lá na página 59. Questões de 1 a 16 da página 59. Vou deixar ali aberto já de tarefa para vocês entregarem aí até esta sexta-feira. E aí nós faremos a correção na nossa próxima aula ao vivo, na semana que vem, ok? Então, começando nesta semana, uma boa semana de
estudos aí para vocês, uma semaninha mais curta. Já nos aproximamos da nossa segunda avaliação, então já vão estudando, vão conferindo, né, o que vocês têm dúvida para tirar em aula ao vivo, beleza? Estudos para vocês, a tarefa, tá? E até mais.